Bom dia, alunos do Céu Augusto Franco. É a professora Ana Cristina Azevedo Prudente, do 5º ano. Vamos para o início de uma aula de correção das fichas 103 até a 108. Peguem o lápis e a borracha e vamos fazer a correção, começando com a página 103. Tecnologia que movimenta a cidade. Primeira questão. Observe as imagens a seguir. Marque com X nas que representam problemas ocasionados pelo crescimento não planejado das cidades. Aí aqui tem letra A. Deixa eu baixar. Letra A, o acúmulo de lixo nas ruas. Marque um X. Uma avenida ampla, arejada. Vocês não marcam X. Embaixo, a rede de trem. Do outro lado, um monte de gente numa inundação. Tá vendo? Choveu, aí ocasionou a inundação e tem muitas pessoas alagadas, tá vendo? Marca um X. Embaixo, a poluição de uma indústria. Marca um X também. E uns aparelhos de fazer ginástica, tá vendo? Sem ninguém. Então, vocês vão marcar na poluição, vão marcar na enchente e vão marcar no acúmulo de lixo. Vai deixar sem marcar essa rua aqui ampla, aqui que é um metrô ou um trem, metrô ou trem, e aqui que é os aparelhos de fazer ginástica. Esses três vocês não marcam. Vamos para a página 104. Na página 104 tem assim. O que é uma cidade inteligente? É um tipo de cidade que utiliza recursos tecnológicos para promover qualidade de vida aos cidadãos. É um tipo de cidade que utiliza recursos tecnológicos para promover qualidade de vida aos cidadãos. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, tem assim. Por que nem todas as cidades podem ser consideradas inteligentes? Porque para que uma cidade seja considerada inteligente, ela precisa de algumas dimensões que são usadas para identificar o nível de inteligência. Então, nem todas as cidades são consideradas inteligentes. Porque para que uma cidade seja considerada inteligente, ela precisa seguir algumas dimensões que são usadas para identificar o nível de inteligência. Essa é a terceira questão. Vamos para a quarta. Quarta questão. Na quarta questão, tem assim. Levando em conta o que você aprendeu sobre as tecnologias que movimentam as cidades, qual dimensão não faz preferência a uma cidade inteligente? Aí tem. Item A, poluição e violência. Item B, mobilidade e transporte. Letra C, meio ambiente. Ou letra D, coesão social. Aí vocês vão circular a letra A. Então, uma cidade inteligente não tem poluição e violência. Terminamos a correção da página 103 e a 104. Vamos para a 105. Página 105. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu vou ler e vocês vão colocando. O trabalho de artesão se restringe ao campo e seus produtos eram vendidos na cidade? Aí vocês vão colocar a letra F. Letra B, que é a segunda. As cidades do passado eram muito diferentes das atuais. Podemos notar isso por meio das mudanças que ocorreram na paisagem, no modo de vida dos cidadãos e no funcionamento das cidades. Verdadeiro. O segundo quadradinho é verdadeiro. Vamos para o terceiro quadradinho. O fluxo de pessoas atraídas para as cidades aumentou com a chegada das indústrias? Verdadeiro. Quarto quadradinho, quarta frase. Os meios de comunicação e de transporte perderam importância com a chegada das novas tecnologias?
falso. F. O quarto é F. Vamos para o quinto quadradinho. Nas indústrias, apesar da tecnologia, o trabalho é totalmente manual. Falso. Falso também. Então, o primeiro é verdadeiro, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro é verdadeiro, o quarto é falso e o quinto é falso. Tá vendo aqui? Corrijam aí. A segunda questão, vocês vão corrigir os itens que vocês colocaram F. Os que vocês colocaram F, vocês vão corrigir embaixo. Vamos para o primeiro. O trabalho do artesão se restringe ao campo e seus produtos eram vendidos na cidade. Então, vocês vão colocar: o trabalho do artesão não se restringia no campo, seus produtos eram vendidos na cidade. Então, vocês vão colocar, vai trocar de F para verdadeiro. Vocês não vão trocar o F daqui, não. Vão trocar a alternativa, corrigir a alternativa. Como é que vai ficar? O trabalho dos artesãos não se restringia ao campo. Seus produtos eram vendidos na cidade. Corrigir o primeiro. Vamos corrigir agora o quarto. Os meios de comunicação e transporte não perderam importância com a chegada das novas tecnologias. Então, vocês vão colocar aqui embaixo na segunda questão. Essa frase está errada e você vai corrigir embaixo. Como é que vai ficar a frase? Os meios de comunicação e de transporte não perderam importância com a chegada das novas tecnologias. E vamos corrigir a última frase. Nas indústrias, apesar da tecnologia, o trabalho é totalmente manual. Não. Aí vocês vão colocar: nas indústrias, apesar da tecnologia, o trabalho não é manual. Não é totalmente manual. O trabalho não é totalmente manual. Então, a frase vai ficar assim, corrigida aqui embaixo na segunda questão. Nas indústrias, apesar da tecnologia, o trabalho não é totalmente manual. Não é totalmente manual. Então, eu corrigi a primeira frase, corrigi a quarta frase e corrigi a quinta frase aqui na segunda questão, certo? Aqui é a correção da primeira frase, da quarta frase e da quinta frase. Vamos para a página 106. A página 106, na terceira questão. Desenhe no espaço a seguir uma tecnologia responsável por movimentar a sua cidade. Então, eu falei nesse instante lá na outra página, que a comunicação e o transporte que fez o surgimento da tecnologia. Primeiro surgiu a comunicação e o transporte. Então, o que é que vocês vão colocar aqui? Vocês vão colocar uma rua com o transporte público e você pode desenhar também uma pessoa com um celular, que é o meio de comunicação. Essa terceira questão ela é pessoal, certo? Mas vocês irão desenhar meios de transporte e meios de comunicação. Meio de transporte e meio de comunicação. Pode ser uma rua com vários ônibus, né, que é o coletivo, que é um transporte público, e também vocês podem desenhar uma pessoa com um telefone na mão, que é o meio de comunicação. Aqui embaixo tem umas linhas, que é para vocês justificarem e explicarem o seu desenho. Aí que vocês vão colocar. Não precisa colocar o que tem aqui, não. Vocês vão colocar que foi por meio do transporte e da comunicação que deu início à tecnologia. Foi por meio da comunicação e do transporte que deu início à tecnologia. Então, essa página 106, vocês vão desenhar o transporte, uma rua com vários transportes, uma pessoa com um telefone. E vai colocar aí embaixo que a tecnologia deu início com a comunicação e o transporte. Essa aqui é a página 106. Vamos para a página 107. Vamos agora para a página 107. Primeira questão.
Porque no início da história humana, os deslocamentos de um lugar para outro eram tão demorados? Porque naquela época não tinham transporte e as pessoas iam a pé ou muitas vezes a cavalo. Então vocês vão colocar aqui, porque naquela época não existia transporte e os seres humanos se deslocavam a pé ou a cavalo. Segunda questão. Na segunda questão tem assim: qual é a importância do desenvolvimento do transporte para a humanidade? É claro que com o desenvolvimento do transporte ficou mais rápido o deslocamento de um lugar para o outro. Então vocês vão explicar aqui. Qual é a importância do desenvolvimento do transporte para a humanidade? Vocês vão falar que quando surgiu os transportes, as pessoas se locomoviam, as pessoas iam de um lugar para o outro em menor tempo, certo? Porque antigamente as pessoas iam a pé ou a cavalo. E quando foi criado o transporte, as pessoas iam de transporte. Então, começou a ter o deslocamento mais rápido. Então, vocês vão colocar que a importância é que as pessoas, elas se transportavam, ou seja, iam de um lugar para o outro com mais rapidez. Vamos para a terceira questão. A terceira questão precisa de lápis de cor. Terceira questão. Observe os transportes abaixo. Depois circule de marrom os que são terrestre, transporte terrestre, azul, os aéreos e verde, os aquáticos. Então, vocês vão ter que pegar lápis de cor marrom, azul e verde. Vamos lá. Aqui tem, vários transportes. Vamos logo pegar o marrom, que são os terrestres. Então, vocês vão circular de marrom o carro, o caminhão, o outro tipo de carro, o trem, tá vendo? O ônibus, a moto e o outro ônibus, tá vendo? Que tá do outro lado. Vou falar de novo. Deixa eu baixar aqui para vocês verem tudo direitinho. Pronto. Então, vão circular de marrom esse carro, esse caminhão, esse outro carro, esse trem, esse outro trem e esse ônibus, certo? Ou é trem ou é ônibus, certo? Vou falar de novo. Esse daqui é marrom, marrom também, esse marrom, esse marrom, esse marrom, moto marrom, ônibus marrom. Agora vamos para o azul. O azul é aéreo. Então, aéreo só tem dois, né? O avião e o helicóptero. Avião e helicóptero são azuis. Vamos para o verde, que é aquático. Então, o verde é o barco e a lancha. São esses dois, barco e lancha. Vou dizer de novo. Verde, barco e lancha. Azul, avião e helicóptero. E o restante são terrestres, que são marrom, certo? Então, a página 107 já foi corrigida também. Vamos para a 108 e última folha de correção. Vamos agora para a página 108 e última página de correção. Quarta questão. Encontre no caça-palavras os meios de comunicação mais antigos que temos. Então, aqui vocês vão procurar. Vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho. Primeiro vai ser tambores. Por quê? Porque alguns africanos, eles batiam no tambor para fazer barulho, para se comunicar. Cartas. Nós escrevíamos cartas para as pessoas para se comunicar. Mensagens, tá vendo? Mensagens. Papiros, que antigamente também as pessoas copiavam numa folha, enrolava para mandar para as pessoas, tá vendo? Papiros. E aqui fogueiras, que as pessoas também de antigamente, da pré-história, eles faziam o quê? Fogo para se comunicar, para saber que a pessoa estava ali. Então, quando via alguma fumaça, é porque a pessoa estava ali. E até hoje, quando as pessoas se perdem, não é? Muitas vezes eles fazem fogueira também. Então, vocês vão procurar tambores, papiros, cartas, mensagens e fogueiras. Vou dizer de novo: tambores, fogueiras, papiros,
cartas e mensagens. Essa é a quarta questão, vamos para a quinta. Quinta questão. Na quinta questão tem assim: Johannes Gutenberg inventou um instrumento que possibilitava que os textos escritos fossem reproduzidos com maior rapidez. Qual foi esse instrumento? Aí tem computador, imprensa, telégrafo e papiro. Foi a imprensa. Então, Johannes Gutenberg, ele inventou a imprensa, que é hoje o jornalismo da gente, né? Sexta e última questão. Observe a imagem a seguir. Aqui é a evolução do telefone, tá vendo? Como o telefone foi evoluindo. Explique com suas palavras a diferença entre os antigos telefones, o smartphone usado na atualidade, analisando a mudança das formas dos aparelhos, nas funcionalidades e nas facilidades promovidas pela evolução. Então, aqui tem a evolução do telefone. Vocês vão explicar com as suas palavras a diferença entre os telefones antigos e os smartphones da atualidade. Então, vocês vão colocar que os telefones antigos, eles não tinham tecnologia, e hoje os smartphones têm a tecnologia, mas todos os dois faziam o quê? A comunicação entre as pessoas. Então, vocês vão falar que os dois fazem a comunicação entre as pessoas, só que esses primeiros são mais antigos, sem tecnologia, e esses smartphones, eles têm a tecnologia. Então, vamos dizer de novo. Vocês vão dizer que os telefones antigos não tinham tecnologia e os smartphones, na atualidade, têm tecnologia. Mas ambos, os dois, faziam o mesmo papel, que era a comunicação entre as pessoas.